graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero te fazer um convite neste dia. Troque a frustração do sábado de luto pela alegria da ressurreição. Ei, Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Na passagem de Lucas, no capítulo 24, no versos de 13 até o 25, 26, vai narrar um pouco da história dos discípulos de Jesus indo para a aldeia de Emaús. Emaús era uma distância de 11 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. O grande problema é que nessa passagem os discípulos eles estavam decepcionados, frustrados. E é sobre esse sentimento de frustração que eu quero falar com você neste dia. Eu quero te chamar para uma conversa, para uma reflexão sobre a mentalidade dos discípulos, desses dois discípulos de Jesus que estavam indo para Emaús conversando, mas era uma direção errada. Eles estavam sem direção e sem visão por causa da frustração. É o que diz aqui, que naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 11 quilômetros. Iam conversando a respeito dos acontecimentos dos últimos dias. Aconteceu que enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de os reconhecer. Eles haviam perdido a visão. O que havia acontecido no capítulo 23, que foi a humilhação, a crucificação e a morte do Senhor Jesus, havia mexido tanto com eles que eles tinham entrado num medo. Isso foi na sexta-feira. Então vamos imaginar, essa conversa aconteceu no domingo. Jesus já havia ressuscitado e já estava andando ao lado deles e eles não tinham percebido ainda. Por quê? Porque provavelmente no sábado, a notícia do momento, as manchetes dos jornais, o G1, a Globo News do momento e todas as outras manchetes que haviam em Jerusalém, só trazia uma única notícia: Jesus foi crucificado, Jesus morreu, acabou. E tudo isso mexeu de uma tal maneira com os discípulos que eles haviam sido tomados por um sentimento de medo, de desespero, de tristeza, de dor, de decepção. Portanto, sem direção. Isso não é diferente dos dias que nós estamos vivendo. Se nós sairmos na rua, imagine a cena. O único assunto que se fala até durante o dia todo é coronavírus e quarentena. É no WhatsApp, nas ruas, no supermercado, nas farmácias, qualquer lugar que você circular pelas cidades. É o único assunto, se você liga a TV ou qualquer outro canal de comunicação. Todas as manchetes estão focadas no mesmo tema, quarentena e coronavírus. Aí imagine você chega para uma pessoa, começa a caminhar ao lado dela e fala assim: do que vocês estão conversando? Como assim? Você não está sabendo? Todos só falam sobre isso. Era isso que estava acontecendo aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Jesus chega como se estivesse totalmente por fora do assunto e fala: o que está acontecendo? Do que vocês estão falando? E eles, admirados, falam: você não sabe? Você não sabe o que fizeram com Jesus? Provavelmente, se você sair na rua fazendo essa pergunta, as pessoas vão falar: você não sabe o que aconteceu na Itália? Quantos mortos? Você não sabe o que está acontecendo no Brasil? Algumas mortes e muitos desempregados. O sentimento de frustração tomou conta do nosso povo. A decepção, a tristeza, a insegurança, a incerteza do futuro, o que será de nós.
como vamos pagar as contas. Pessoas frustradas, desanimadas, desconsoladas, sem esperança. Por que esse sentimento tomou conta dos discípulos? A frustração está diretamente relacionada com expectativa. A expectativa vem porque nós temos a capacidade como seres humanos de sonhar, projetar. Se nós sonhamos, nós projetamos, nós então estamos no controle de uma situação. Nós nos preparamos para um dia de sol e de repente, muito de repente, vem uma situação de dias de chuva, a qual nós não estávamos preparados para enfrentar e leva todos os nossos sonhos embora. É o que aconteceu com os discípulos, é o que está acontecendo agora no nosso país e é o que acontece quando o sentimento de frustração toma conta de nós, do nosso interior, da nossa mente. Por quê? Porque nós queremos estar no controle. A pessoa que não sonha, provavelmente parte dela já está morta. Sonhos nos mantêm vivos. É importante projetar e pensar no futuro. Mas é importante entender que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, que mesmo quando nós perdemos o controle, Ele sabe o que é melhor para nós. E naquele momento eles estavam andando ao lado dos discípulos e os discípulos não o reconheceram porque perderam a visão. Quantos empresários, por desespero, perderam a visão e mandaram tantas pessoas embora, funcionários embora, precipitadamente, com medo do amanhã? Quantas pessoas não estão tomando decisões erradas por causa do desespero, do medo, da incerteza do futuro? O Senhor ali ao lado deles começa a caminhar, garantindo que o futuro seria promissor. Porque em Jeremias fala: eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele ainda no outro capítulo fala que Deus tem reservado para nós um futuro e uma esperança, lá em Jeremias. Porém, muitas das vezes, como as coisas não saem da maneira como nós havíamos projetado, como nós havíamos sonhado, nós saímos do controle, perdemos o controle da situação, nós passamos a acreditar que o Senhor também não tem o controle da situação, porém Deus é maior do que a morte. Ele venceu a morte. Jesus ressuscitou, Ele está vivo hoje entre nós. Ele é maior do que coronavírus ou qualquer outra crise que o nosso país ou o nosso mundo possa vir enfrentar. Ele é maior que a dor, que a decepção, que a frustração. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É isso que diz a palavra de Deus. Todas as coisas cooperam. Como uma crise dessa vai cooperar? Vai. Eu não sei como, mas eu sei que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele já havia vencido a morte. Ele já estava ao lado dos discípulos, projetando. Já era o domingo de ressurreição e eles ainda não haviam percebido o milagre. Ei, o Senhor Deus está no controle da minha vida e da sua vida. Não há motivo para desespero. Coloque a sua fé nele, creia nele, no amor dele, por você e por mim.
Ele te ama, Ele me ama, Ele te formou desde o ventre da sua mãe. Ele sabe todos os projetos que Ele tem para a sua vida, nada se perdeu. Eu quero te convidar para orar comigo e colocar toda a frustração, o medo, tudo que está confuso dentro de você neste dia, neste sábado de luto, neste sábado de período de quarentena que representa esse sábado de incertezas e de medo. Senhor Jesus, Paizinho querido, nós queremos te louvar e te agradecer porque quando tudo foge ao nosso controle, ainda assim nós podemos ter paz, porque o Senhor está no controle da nossa vida, porque o Senhor é aquele que nos ama, porque o Senhor é aquele que prepara para nós um futuro, o Senhor é a nossa esperança de que dias melhores, maiores virão, porque o Senhor tem um propósito em tudo isso. Nós queremos descansar nos teus braços de amor. Nós queremos ter um relacionamento de intimidade, ouvir a tua voz. Mesmo quando nós não compreendemos, porque nós somos muito limitados, ainda assim nós podemos crer no teu amor e descansar nos braços do Pai. Abba, Pai. Doce Espírito Santo, nós declaramos que colocamos a nossa fé em Ti, na Tua Palavra. Confiamos em Ti, no Teu amor, nos Teus propósitos. Em nome de Jesus oramos e Te agradecemos, meu amado. Amém.